Sul. Então a situação é complicada. Olívia, falando do time agora, do Corinthians, né, que entra em campo, né, contra o Vitória da Bahia, não pode falar Vitória da Bahia, né? Dizem que é proibido isso, né? Que é por causa do rival, né? O Vitória, isso, né? Contra o Vitória no próximo domingo. O Garro vai ser titular, porque ele ganhou a minutagem na terça-feira e já dá para ser titular o Garro? Você tem a ideia do time que vai entrar em campo no próximo domingo, Lívia? Olha, Samir, assim, titularidade eu ainda fico com o pé atrás, por conta de recuperação e tudo mais. Ele teve só, o quê? Acho que 40 minutos em campo, né? Nem isso, não teve um tempo inteiro. Mas, de qualquer forma, ele tá bem fisicamente, tá retomando o ritmo, e era essa a principal preocupação, né? De retomar o ritmo, de estar bem para aguentar 90 minutos. Eu tenho as minhas dúvidas ainda, mas a possibilidade é grande, né? Tanto que o Dorival até já teve aí um ensaio com o Rodrigo Garro na titularidade no último treino, né? E voltando, Rodrigo Garro, volta aquele esquema que a gente está acostumado a ver, só que sem Yuri Alberto. Então, essa é a grande preocupação. A Lívia deixou um belo gancho para a gente, Vitão, por quê? Volta realmente o losango, porque com o Garro jogando na Argentina, em Buenos Aires, ele manteve o 4-1-4-1, com o Garro jogando por dentro na linha de 4. Eu vou tentar lembrar, terminou com o Tales na esquerda, aí por dentro acho que ficaram Garro e... Eu não vou lembrar, mas o Garro ficou 4-1-4-1, Vitão, com o Garro jogando por dentro aqui, ó, linha de 4 e o Garro por dentro. Você acha que ele vai manter esse 4-1-4-1 teimoso dele, ou ele volta no esquema losango, como a Lívia falou, que é no meu modo de ver também o correto? Eu acho que ele já deveria estar jogando assim faz tempo, que é o único jeito que ele jogou bem esse ano, mas não fez isso nem quando entrou o Garro. E não há nada que faça eu crer que ele vai mudar para esse jogo. Espero que ele mude, mas não acho que ele fará. E pior, o pior momento na seleção brasileira foi quando ele teve um mês para treinar na Copa América. Foi um horror, nem na rodinha do pênalti ele bateu. Então vai parar agora para o Mundial, eu já estou temendo o que virá depois. Quando ele teve tempo para trabalhar na seleção, foi um horror. O Garro, foi o pior momento, nem na roda do pênalti, então foi um horror completo. Teve um mês para treinar na seleção. Quando ele não treinou nada, chegou na Espanha, na Inglaterra, jogou melhor. Ele teve um mês, agora vai, foi um horror. Então eu tenho medo que vai parar, vai ter tempo. Às vezes é melhor não ter tempo. Agora, com o Garro em campo e Memphis em campo, ainda que não tenha o Yuri Alberto, não tem nenhum cabimento um time que não tem nenhum atacante rápido, mais um defeito do trabalho do Fabinho, não jogar no 4 contra o Vitória em casa. O Corinthians já não pontou contra ninguém fora. Tem que ganhar em casa, então tem que privilegiar Garro e Memphis, que jogam muito melhor nesse esquema. O Memphis não é 9, não é 11, não é 7, o Garro não marca ninguém pelo lado e joga melhor solto atrás do 9. Então, assim, não há outra opção lógica, o que não quer dizer que será feita. Ele tem esse tipo, ele escala, gente, o Ranieri, que nunca passou do meio campo na vida, de ponta de lança, e o Michael, que sabe passar de 5, que é uma estupidez ao quadrado, né? Então, assim, eu não sei o que ele vai fazer. Acho que ele vai no 4-1-4-1 teimoso, que é mais louco, e que o melhor momento dele na carreira foi no Flamengo e no São Paulo, no losango. Então, e o Corinthians é moldado para esse sistema. O Corinthians não tem atacante rápido, o Corinthians não tem quem faz o lado, o Corinthians não tem laterais que resolvam como pontas, né? Então, assim, não tem um 5-5 que é o Ranieri para fazer o losango, tem um 10-10 que é o Garro, tem Carrijo e Bidon que sabem jogar no losango, um de cada lado. Assim, o time é moldado para isso. Para você mudar, você tem que inventar. E ele inventa e não faz o óbvio. Eu queria entender. Gente, você que está nos assistindo, a gente até tenta. Eu estava feliz falando de futebol, o Vitão se empolgando aí, falando da tática, mas não tem jeito no Corinthians. Lívia, solta a bomba aí, Lívia. Bom, 2 meses depois da decisão, né, do dia 9 de abril de 2025, agora, oficialmente, a Comissão de Ética emitiu um ofício aqui, o Mário Melo Júnior, o relator do caso, solicitando o afastamento
do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Então, nos termos dessa decisão, requer o cumprimento da decisão da suspensão do atual presidente do Conselho Deliberativo agora, essa decisão. É solicitando ou está afastado, Lívia, para deixar claro para o nosso público? O cumprimento da decisão, no caso. Agora, de fato, após a votação da Comissão de Ética, que aconteceu lá em 9 de abril e tinha ficado aquela dúvida que até hoje o Romeu não tinha recebido essa decisão, agora está aqui, assinada pelo Mário Melo e finalmente com a data do dia 30/5. A verdade, torcedor corintiano, é que ninguém gosta de vocês dentro do clube. Porque a Comissão de Ética está à frente lá uma pessoa muito ligada ao Augusto Melo. Então, todas as decisões do Corinthians, a maioria, né, Vitão, são políticas, né? E por isso que o Romeu Tuma está saindo. Porque se tivesse alguém do Romeu lá, não aconteceria. Mas como é do Augusto, né? É uma pessoa mais ligada ao Augusto, aconteceu. É isso, Vitão? Estou errado? Exatamente. Não, acho que você está errado quando você cita a maioria e não 100%. Não lembro de nenhuma decisão que não tenha sido política, então você foi impreciso, só para te cornetar. Então todas são, né? Aliás, o Romeu Tuma Júnior virou conselheiro, presidente, porque ele foi apoiado pelo Augusto, e ele decidiu não colocar o impeachment por razão política, colocou porque teve desgaste de Fred Luz para virar oposição. Então, todas as decisões do Romeu Tuma Júnior foram motivadas por política, as contra ele também, as favoráveis e as... Então, assim, você falou maioria... Se eu lembrar de uma exceção, eu faço um erramos aqui. Eu não lembro de nenhuma decisão tomada que foi baseada em... Bom, isso certo é isso, errado é aquilo. Então, eu diria que é 100% dos casos, meu amigo. Olívia, quem assume... Porque a gente sabe que o Stabile assumiu na saída do Augusto. Quem assume na saída do Tuma, na presidência do Conselho? É o presidente da Comissão de Ética, Robertson Medeiros, na ausência... Não, peraí. Quem que está afastando o Tuma, quem vai assumir? Ele se absteve do voto no dia 9 de abril, segundo ele, que a gente não teve acesso, por mais que seja uma reunião gravada, seja uma reunião com ata, até hoje a gente não teve acesso a isso, a gente procurou, fui atrás desses documentos. Mas, importante ressaltar, o Romeu ainda não foi informado, ele não recebeu essa decisão da Secretaria no caso, da Secretaria da Comissão de Ética, né? E diz que onde está essa ata? Questiona, né? Onde está essa ata? Onde está o processo? Cadê a assinatura do presidente nessa decisão? Então aí vamos ficar aguardando, porque, né, todo dia é um flash no Corinthians. Ainda no finalzinho, a Lívia ainda soltou essa bomba pra gente. Obrigado, viu, Lívia? Um forte abraço. Se tiver mais algum destaque final, a gente está aí nos últimos segundos do nosso programa, Lívia. Gente, só queria dizer que essa semana foi uma semana difícil, mas vocês podem esperar que a semana que vem vai ser um pouco pior, tá? Porque até a gente ter todos os cargos ocupados, todo mundo de fato anunciado e o Corinthians caminhando de novo, vai demorar, tá? Não vai ser de um dia para a noite, não. Ô, Vitão, a Lívia deu um destaque final aí, a lá Vitão, totalmente... Fiquei extremamente para baixo, velho. Acabou com o meu final de semana. Essa semana foi difícil, mas a que vem você pode esperar, vai ser pior, ela falou. Foi tipo Vitão, tu vai conseguir superar ela ainda? Tem uma boa notícia. Depois do Vitória é data FIFA. Graças a Deus. Não, ainda tem mais um jogo ainda. Tem mais um jogo. Vai ter o jogo do Equador. Tem o jogo do Equador. Agora o Brasil viaja, né? Vai ter folga agora. Antes do Mundial tem um jogo, mas essa semana é data FIFA. Certo? Isso. É uma semana de paz. Aí tem um inferninho, depois 2 semanas de paz. Meu filho, quando só tem política para falar, aí que a jeripoca pia, entendeu? A jeripoca pia é muito bom. Gente, um forte abraço. Até a próxima sexta-feira, às 16 horas, para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Valeu, Lívia, valeu, Vitão, e a todos que ficaram com a gente até agora. Um abraço. Beijos de luz a todos.